Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa O Melhor é Viver. Esse programa onde nós estudamos o clássico da literatura espírita, Memórias de um Suicida. O livro Memórias de um Suicida foi trazido pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira pelo espírito Camilo Cândido Botelho, pseudônimo do escritor português suicida Camilo Castelo Branco. Né? Mas, como nós sempre fazemos, antes de iniciar propriamente o nosso programa, nós fazemos uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros diretores da Web Rádio Cristo Consolador, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos acompanhando agora e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para que elevem seu pensamento a Deus e conosco façam esta pequenina prece. Vamos então orar? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido e amado Mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação, esta oportunidade bendita que o Pai nos ofereceu para podermos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente, se os tivermos, buscar identificar as nossas más tendências, os nossos vícios, enfim, tudo aquilo que ainda fazemos de errado e que por isso mesmo nos retém na retaguarda da evolução. E uma vez identificados, que nós todos possamos eliminá-los de nossas vidas para dessa forma nos tornarmos espíritos melhores. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos auferir o melhor de tudo que será dito e estudado hoje, nesta tarde. E assim, queridas irmãs e irmãos de Ideal Espírita, começa agora, pela Web Rádio Cristo Consolador, mais o programa O Melhor é Viver, estudo do livro Memórias de um Suicida. Bom, como nós sempre fazemos, né? Para complementar a nossa ambientação, vamos ler um poema do espírito Maria Dolores, que foi ditado ao nosso querido Chico Xavier e está no livro Alma e Vida, né? Alma e Vida. O poema de hoje intitula-se Redenção e Amor. É um poema um pouco longo, mas eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante, né? Então, vamos lá. Redenção e amor. A polícia chamara a velhinha presente. Na sala de chefia estava pouca gente, mas no centro do quadro, uma jovem brilhante,
a quem a fama abrira as portas. Levantou-se arrogante e, apontando a senhora, que se vestia humildemente, falou ao delegado de plantão: esta mulher aí, de pernas tortas, já me esgotou a paciência. Por favor, excelência, exijo que ela seja repreendida. É uma velha idiota a me arrasar a vida. Diz ser a minha mãe, andando aqui e ali. Mas sei que minha mãe morreu quando eu nasci. Creio seja mulher de muita idade, que mora nos fundos da mansão, onde encontrei a minha educação e onde ela vive pela caridade. Tem um nome correto a defender. Nos clubes, nos jornais, afastá-la de mim é apenas meu dever. Quero que esta gorilha, não me chame por filha, nem me incomode mais. O delegado fita a acusada infeliz, que se mostrava pálida e sem jeito, e indaga a respeito. A senhora, o que diz? A velhinha informou em tom magoado: peço consentimento, a fim de esclarecer ao senhor delegado que estou viúva há mais de 20 anos. Vivi com meu marido poucos dias. Ele era pintor, lidando em grande altura. Faleceu ao cair de uma laje insegura. Fiquei grávida e só, recalcando agonias, na condição de lavadeira. Vivo sempre reclusa, no lar que me albergou a vida inteira, onde nasceu a jovem que me acusa. Ela cresceu, Senhor, fez-se forte e instruída, e agora resolveu mudar a própria vida. A moça partiu, bradando revoltada: é mentira, excelência. Esta velha estouvada é um caso apenas para sanatório. Antes, porém, que o delegado emitisse apressado qualquer conceito vexatório, ouviu-se o coração materno, conformado. Disse toda a verdade, meu senhor. Esta filha que eu tenho é a linda estrela de minha estrada dolorosa. No entanto, se é feliz sem meu amor, aceito a acusação de mentirosa e prometo não mais aborrecê-la. Ambas não mais se viram frente a frente. Aquela mãe sem forças, mais doente, da terra desprendeu-se fatigada, mas a filha seguiu por outra estrada. A borboleta humana embevecida quis desfrutar sem pausa os prazeres da vida e viveu mais 10 anos, festa em festa, de coração afoito e desatento, almas lesadas, luto e desalento. Seguiam-lhe no mundo a insensatez funesta, mas a doença veio e a pobre já não era a jovem que lembrava a primavera. A princesa da noite e da ilusão. Depois de angústia imensa em longos dias, na mais deserta das enfermarias, a morte situou-se noutras plagas. Ei-la agora na vida diferente. Sentia-se em si própria como em chagas. Parecia guardar a memória doente. E acima dos remorsos que trazia a dor da triste mãe que desprezara um dia, punha-lhe o coração em fogo lento. Não mais soube contar o dia, a hora, porque perante o além, na culpa de quem chora, o tempo se transforma em sofrimento. Meses correram sobre muitos meses. Via-se em sombra e a sós. No entanto, algumas vezes, ouvia vozes perto. Era a doce lembrança da meninice longe, entre as bênçãos do lar, ternos motes de amor e canções de ninar, como notas de paz em brisas de esperança. Passados alguns anos, certo dia, enxergou novamente o sol, a natureza,
Pranteia de emoção, embora presa, a luz, a imensa luz que lhe sorria. Eis que alguém lhe aparece, um anjo de visita, ou luminoso ser de beleza infinita. Ela chora, a sentir-se envergonhada, mas esse alguém lhe fala com ternura. Vida de minha vida, filha amada, a dor é a grande estrada para a altura. Quero ver-te de novo nos meus braços. Regressarás à terra em minha companhia, minha flor de alegria. Renascerás comigo no futuro. Filha querida, estrela de meus passos, buscaremos na terra as fontes do amor puro. Como sempre, serás meu sonho e meu encanto. Filha do coração, tesouro que amo tanto. Mas a pobre exclamou: quem sois vós que falais? Filha, fui sempre má, não mereço este nome. Reneguei minha mãe, o fel que me consome é o remorso cruel que não se acaba mais. Quem sois vós que não vedes minha dor e nem reconheceis a angústia que me leva a recear a luz, a esconder-me na treva? Por quem sois anjo ou luz, uma santa ou uma estrela? Levai-me à mãe que eu tive, quero vê-la. Onde está minha mãe, meu refúgio e meu guia? Somente minha mãe me perdoaria. Mas a nobre entidade apenas respondeu: ouve, filha querida, a tua mãe sou eu. Que lindo, né? Muito lindo. Os poemas de Maria Dolores realmente são maravilhosos, né? E nos tocam fundamente ao coração, né? Sempre muito, muito lindos. Bom, meus queridos, nós hoje vamos continuar o estudo, não é? Do capítulo, vejamos aqui, do nosso livro, do capítulo 3, da terceira parte do nosso livro. A terceira parte tem o título genérico de A Cidade Universitária. E nós estamos no capítulo 3, dessa terceira parte, que é Homem, conhece-te a ti mesmo, né? E vamos, então, fazer uma rápida recapitulação do que vimos em nosso último programa, antes de passarmos ao texto novo da tarde de hoje. Em um dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica, instalava-se a Escola de Ciências da Universidade do Burgo da Esperança. Majestoso e severo em suas linhas arquitetônicas, ao lhe penetrarmos os umbrais, acometia-nos a impressão de que ali se venerava a Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Sopros de indefiníveis convicções abalavam nossas potências anímicas, fornecendo-nos a intuição de nossa própria pequenez em face da sabedoria divina, ao passo que fortes emoções infundiam-nos singular respeito pelo desconhecido que ali depararíamos, levando-nos às raias do terror. Lembrávamos então de Aníbal. Sua recordação arrastava para nossas lembranças a imagem dulcíssima do mestre de Nazaré, a quem em toda a colônia denominavam o mestre dos mestres, o magnífico reitor da espiritualidade. Sentíamos-nos então encorajados, certos de que estávamos sob sua dependência. Efetivamente, abrigados em seu redil, por ele, Jesus, amados e por ele mesmo protegidos. Exatamente idêntico ao recinto do santuário onde se ministrava a ciência do Evangelho, o novo sacrário apresentava a diferença de ostentar o célebre preceito grego, ornamentando
em fulgurações adamantinas, o cimo da tela indispensável em todas as aulas para a captação das vibrações do pensamento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Antecedendo uma não menos célebre sentença cristã, cuja profundidade e excelsitude ainda revolverá o mundo terrestre e suas sociedades, espécie de autorização do Verbo divino, ou seja, de Deus, para os trabalhos que se desenvolveriam sob a invocação de suas leis divinas. Ninguém entrará no reino de Deus se não renascer de novo. Né? Nós vimos que eles estavam estudando com Aníbal, né? Com Aníbal de Silas, tudo sobre Jesus, a vida de Jesus, o evangelho de Jesus. Mas agora eles iriam começar, né, a estudar com um novo mestre, se eu não me engano, Epaminondas de Vigo, o nome dele, né? E essa nova temática de estudos dizia respeito ao conhecimento deles mesmos. Epaminondas de Vigo era bastante, digamos assim, rígido, né? Tinha uma figura assim, bastante séria, que de uma certa forma causava neles assim um respeito muito grande, né? Eles iriam aprender, conforme estava encimado, né, em todas as telas deste novo departamento de ensino, conhece-te a ti mesmo. Eles iriam conhecer a cada um deles, né? Conhecer sua vida pretérita. E, naturalmente, os erros cometidos no pretérito que os levou a viverem o tipo de expiação, o tipo de experiência dolorosa a qual eles haviam tentado fugir pelo suicídio, né? Então, as pessoas têm a tendência de achar, né, que as coisas ruins que lhes acontecem são injustiças que não merecemos, não é? Mas, nesse momento exato, Epaminondas de Vigo vai mostrar a eles todos o seu passado, né? Daí o título, Homem, conhece-te a ti mesmo, onde eles poderão ver claramente os erros cometidos no pretérito que os levou a este tipo de colheita, né, ruim, né? Afinal de contas, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O tipo de colheita a qual eles foram obrigados a fazer, não é? E que, não querendo de uma maneira revoltada, indisciplinada, não querendo se submeter à colheita do que haviam semeado, optaram pela porta enganosa do suicídio, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Tornava-se evidente que os educadores, porque nos víamos dirigidos, subordinavam seus métodos às normas estatuídas por Jesus de Nazaré, ao qual inequivocamente demonstravam venerar como orientador e chefe do movimento impetrado não apenas em nosso favor, como da humanidade toda. Ou seja, todos os métodos de ensino, né, que eram ali utilizados eram métodos, né, elaborados, aprovados por Jesus. E todos os professores, né, veneravam a Jesus, né, e viam naqueles ensinamentos uma forma de reeducar não apenas aqueles espíritos que ali estavam, mas também toda a humanidade. Ou seja, todo o método de ensino daquela cidade universitária, vamos dizer assim, eram métodos estabelecidos por Jesus, né? E seguidos, naturalmente, pelos professores. Que se tratava de iniciados cristãos de alta classe moral, não tínhamos, pois, nenhuma dúvida. E se eram filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos, pedagogos eméritos, como mais tarde tivemos ocasião de verificar,
também era fora de dúvida que era na sublime escola de moral e fraternidade estabelecida pelo Cristo de Deus, que extraíam modelos e métodos para exercerem entre os homens encarnados e os espíritos em trânsito as elevadas aptidões que possuíam. Eram espíritos dos instrutores, eram espíritos de alta hierarquia, né? Intrigados com tudo quanto nos era dado observar, acometiam-nos, por vezes, vertigens ao raciocinarmos sobre a realidade da vida que, em além-túmulo, deparávamos, quando julgáramos nada mais existir depois que o último bocado de argila ocultasse nosso corpo inerte das vistas humanas. Eles ficavam cada vez mais surpreendidos com o que encontravam no plano espiritual, porque na cabeça deles, quando encarnados, a morte, a destruição do corpo físico seria o final de tudo, né? Seria o nada. E quando eles se veem do outro lado da vida, né, após a lamentável ação do suicídio, eles observam que do outro lado da vida, né, a vida após a vida era extremamente movimentada, estuante, com muitas coisas. E quanto mais eles descobriam coisas que aconteciam no plano espiritual, mais eles ficavam embevecidos, estarrecidos e às vezes até tinham vertigens diante de tantas coisas que observavam, né? Pressentindo, porém, logo da primeira vez, acontecimentos importantes em torno de nós próprios, ouvimos que discreto e sugestivo tilintar de uma campainha advertia-nos, atraindo nossa atenção. Eles estavam ali totalmente ligados, né? E pressentiam que alguma coisa ia acontecer. De repente, eles ouviram uma campainhazinha que chamou a atenção deles. Respeitoso silêncio dominou o recinto. Dir-se-ia que todos os pensamentos se entrelaçavam na conjugação fraterna de sentimentos homogêneos, enquanto ondas fluídicas harmoniosas de mais alto desciam em jorros de bênçãos iluminativas, protegendo, inspirando os sacrossantos trabalhos que se seguiriam. Ou seja, eles estavam ali, iam começar a ter as suas primeiras aulas com Epaminondas de Vigo, né? Homem, conhece a ti mesmo. Iriam conhecer mais de suas próprias vidas. Eles não tinham muita noção ainda de que seria assim, mas sabiam que alguma coisa ia acontecer. Estavam em grande expectativa, né? Sabiam que todos os métodos utilizados naquele local de reeducação eram métodos desenvolvidos e aprovados por Jesus, né? E agora eles estavam ali, naquela expectativa. De repente, ouviram uma campainha. Um silêncio muito grande se fez. E eles começaram a aguardar o que iria acontecer. Levantou-se Epaminondas de Vigo. Pela primeira vez, ouvimos sua voz. Epaminondas de Vigo, o professor. Enérgica, positiva, intrépida, imperiosa, a palavra do novo mestre, daquele que afrontara outrora o suplício da fogueira por amor aos alevantados ideais da verdade, estendeu-se pelo salão imenso. Epaminondas de Vigo levantou-se e começou a falar, né? A sua voz vibrando sob as abóbadas que nos abrigavam e como se decalcando para sempre nos meandros de nossas almas, acordando-nos as faculdades para novas conquistas morais, mentais, intelectuais e espirituais. Espirituais. Franzino, modesto, olha, Epaminondas de Vigo, né? Aí ele começa a falar de Epaminondas de Vigo, a gente tem a impressão que Epaminondas de Vigo é assim uma figura imponente, grande, né? Forte,
Mas, ao contrário, olha como ele disse que é Epaminondas de Vigo. Franzino, modesto, venerável, com suas barbas longas, que traziam a imaculada brancura de luminosidades transcendentes. Tinha uma aparência de idoso, então. Era franzino, modesto, com barbas longas e brancas. Aquele ancião, era um ancião, tinha a figura de um ancião. Observe que Elias, né? Silas, né? Silas, acho que Elias, Silas, tinha a aparência de um jovem adolescente, né? E Aníbal de Silas tinha a aparência de um jovem adolescente. Agora, já esse professor, Epaminondas de Vigo, tinha a aparência de um ancião, franzino, humilde, de barbas brancas, longas, né? Então, aquele ancião que nos for apresentado 2 anos antes e em quem supusermos a vacilação da decrepitude, agora surgia aos nossos olhos, surpresos em atitudes varonis, qual gigante da oratória, expondo as bases de uma doutrina renovadora até então desconhecida para nós, e cujos fundamentos se assentavam na ciência universal. Inicialmente, explicou-nos que cumpria com efeito recebermos, em primeiro lugar, os ensinos morais expostos nos evangelhos do Redentor, a fim de que, ao encanto de suas palavras remissoras, adquiríssemos critério suficiente para só então atingirmos outros esclarecimentos que, ministrados à revelia da reeducação moral, fornecida por aqueles, resultariam estéreis, se não mesmo nulos, se não tornassem antes prejudiciais. Ou seja, aqui Epaminondas de Vigo está dizendo, eles haviam conhecido Epaminondas de Vigo 2 anos antes, quando começaram seus estudos, né? Quando começaram seus estudos, lá atrás, quando todos os professores foram apresentados a eles, né? E Aníbal de Silas foi o primeiro professor que deu a eles estudos evangélicos sobre Jesus, sobre a moral cristã e tudo mais. E aí Epaminondas de Vigo agora está dizendo que se eles tivessem feito esta matéria de Epaminondas de Vigo antes de terem feito a do Evangelho, teria sido, muito provavelmente, teria sido assim, inócua ou até mesmo prejudicial a eles. Eles precisavam estar imbuídos dos sentimentos do Evangelho para, então, tirarem maior proveito deste curso ministrado por Epaminondas de Vigo, o homem conhece-te a ti mesmo. A moral divina do Cristo Jesus, porém, saneando de algum modo nossa mente e, portanto, nosso caráter, de muitas vilezas que nos congestionavam as faculdades, havia naqueles 2 anos de aplicação incansável predisposto nosso eu para agora receber o prosseguimento do curso que nos favoreceria habilitações para reerguimento moral decisivo. Ou seja, o contato com o ensinamento de Jesus tinha já purificado seus corações moralmente para que eles agora recebessem esse novo ensinamento com real proveito, né? E observem que por essa circunstância, somente agora nos fora dado entrar em contato com ele, Epaminondas, que faríamos sob sua direção um curso leve, rápido, por assim dizer, preparatório de ciência universal, denominado em antigas idades doutrina secreta, e outrora apenas ministrada a mentalidades muito esclarecidas e muito fortes, aptas, portanto, pelas virtudes de que dessem provas, de penetrar em mistérios de ordem divina, que se conservam invariavelmente ocultos às inteligências vulgares, ociosas ou presunçosas.
Olha o que ele está dizendo, né? Que eles teriam um curso rápido, leve, né? Que antigamente era dada para apenas iniciados, em inteligências assim especiais, né? E não para inteligências vulgares, ociosas, presunçosas, nada disso. Que nos tempos remotos, anteriores ao advento de Jesus, do missionário celeste, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que, durante 10 anos, pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental. Que, em idêntico espaço de tempo, demonstrassem de forma inequívoca a própria reforma interior, isto é, o domínio das paixões, dos instintos, dos desejos em geral, das emoções, pela vontade iluminada, com as santas aspirações do bem e os testemunhos das virtudes. Olha só, hein? No passado, somente inteligências iluminadas que tinham demonstrado, no mínimo durante 10 anos, né, terem condições morais adequadas para receberem aqueles ensinamentos, eles agora iriam receber. Depois de 2 anos estudando, apenas 2 anos estudando com Elias, com Silas, né, eles iriam, então, agora poder estudar isso com Epaminondas de Vigo. Mas que, com a descida do mestre complacente das esferas de luz, as sombras da Terra e as regiões astrais inferiores do mesmo planeta, esses ensinamentos, fora popularizado o ensino secreto, porquanto sua doutrina, uma vez firmando-se no coração da criatura, habitá-la-ia a voos longos no terreno científico psíquico. Ou seja, antes era assim, né? Mas depois que Jesus esteve entre nós, aqueles que tivessem aprendido a mensagem do Cristo teriam condições, né, de alçar a páramos mais elevados. Ainda porque a doutrina messiânica trouxe à humanidade esclarecimentos outros rejeitados pelos homens, onde expressava ele, Jesus, os valores imortais da ciência psíquica. Que desde então, decretos divinos haviam ordenado que se desse do ensino secreto a todas as criaturas terrenas, como a espíritos em trânsito nas regiões astrais inferiores que circulam o planeta, pois o Pai Supremo, Deus, nosso Pai Criador, condoído das amarguras humanas oriundas da ignorância, desejava fossem todos os seus filhos iluminados pelo sol das verdades eternas. Olha que coisa, né? Antes, somente os iniciados tinham conhecimento das verdades secretas trazidas por Jesus. Mas Deus, conduído da nossa ignorância, das nossas misérias, enviou Jesus para estar conosco e Jesus nos revelou todas as verdades do seu evangelho, da sua boa nova. Que lutas insanas começaram, então, os prepostos da luz a sustentar com os condutores das paixões inferiores, luta áspera e constante que se estendia por quase 2000 anos. Ou seja, aí os amigos espirituais, os condutores da luz, né, estavam há mais de 2000 anos. Ali diz quase, porque foi antes do ano 2000, né? Há quase 2000 anos tentando nos mostrar a luz. E que de todos os recursos já haviam lançado mão os obreiros do Messias a fim de destruírem os rebeldes com as verdades celestes. Esses rebeldes que teimam em não aceitar, em não viver segundo os ensinamentos do Cristo. E que, por isso mesmo, novos decretos haviam descido de mais alto
para que o ensino fosse ministrado mais ostensivamente, com toda a eficiência possível, bem assim a maior clareza. Não a um ou a dois de boa vontade, mas a humanidade toda, como a todos os espíritos errantes que desejassem aprender, fossem virtuosos ou pecadores, pois que urgia auxiliar a regeneração do gênero humano, já que estava iminente rigorosa seleção por parte da providência entre os espíritos e os homens pertencentes aos núcleos terrenos, porque o planeta sofreria em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os incorrigíveis desde há 2000 anos, para conservar em seu seio apenas os mansos e os pacíficos. E aqui nós temos uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, essas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Observe aqui que Epaminondas de Vigo está falando da regeneração do planeta. Né? Está falando que desde a vinda de Jesus, né, com os ensinamentos do Mestre Jesus, Deus já estava preparando os homens com a revelação da Boa Nova. Deus já estava preparando o homem para optar por ser um homem regenerado e fazer jus a viver em um planeta regenerado. A Terra estava por se transformar já há mais de 2000 anos. Né? E Deus, então, mandou Jesus pessoalmente para nos ensinar como deveríamos nos comportar. Só que nós, até hoje, não nos decidimos por seguir verdadeiramente os ensinos do Mestre, não é? Então, olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz aqui. O planeta sofreria em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os incorrigíveis desde há 2000 anos, para conservar na Terra, em seu seio, apenas os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a Terra. Os de boa vontade, não é? Para então estabelecer-se não só no planeta, como em seus continentes astrais, aquela era de progresso sonhado pelo mestre da Galileia, presidida pelo socialismo fraterno, estatuído nos áureos códigos da sua doutrina. Que por isso mesmo iríamos também receber os rudimentos do ensino secreto, rudimentos apenas, o bastante para nos fortalecermos para a eficácia da reparação que nós devíamos à lei divina, pois éramos ainda muito frágeis, mentes traumatizadas pela violência do ato que exorbitara da lei da natureza. Caracteres viciados pelo abuso de séculos e séculos submersos ao demérito da materialidade. Então, eles estão ali recebendo essa oportunidade, mais uma vez, né, no plano espiritual. Né? Oportunidade de se reformar. E como todos nós estamos recebendo há mais de 2000 anos, né, porque temos o conhecimento do Evangelho do Cristo para nos guiar, para nos reformar, né? Que o ensino seria concedido gradativamente de acordo com nossas capacidades,
sendo por essa razão que nos dividiam em turmas homogêneas, que a doutrina secreta, em sua plenitude, só a conheciam o Senhor Jesus de Nazaré, que era uno com Deus Pai e seus arcanjos, falange de auxiliares como que ministros, que eram unos com ele, Jesus. Que, pois, começava esse ensino na terra, em parcela diminuta para os homens imersos nas sombras do princípio e ascendia em progressão sem limites até o infinito do seio divino. Por isso mesmo, era chamado ao citado conhecimento, né, que eles iriam começar a receber, ciência universal. E que nós outros, míseros suicidas, ínfimos cidadãos do universo de Deus, párias das sociedades do astral, para quem se tornava necessário criar sempre colônias de abrigo, éramos convidados a partilhar da Assembleia Luminosa da Verdade. Olha que maravilha, né? Porquanto fora justamente a falta destes ensinamentos que nos levara de queda em queda até a calamitosa situação da queda máxima através do suicídio. E que ele, Epaminondas de Vigo, em nome de Jesus Nazaré, a quem deveríamos o ressurgimento de nossas almas para a redenção, e em nome de Maria, sua mãe, a quem devíamos o amparo recebido até o momento presente, concitava-nos ao rigor de um ensaio para a severa iniciação mais tarde nos mistérios, pois, da nossa boa vontade, do nosso valor na aplicação do experimento presente, dependeriam os êxitos futuros. Ou seja, eles iriam fazer o curso e da aplicação daqueles conhecimentos recebidos ali, dependeria o êxito futuro deles, naturalmente, numa nova existência. Vibrante e fecunda até ao deslumbramento, como bem poderá o leitor entrever, essa peça oratória arrebanhou nosso sincero interesse, sendo com legítima admiração que intimamente ovacionamos o catedrático apenas suspendera o exórdio magnífico. Ou seja, com que Epaminondas de Vigo foi falando, eles foram ficando cada vez mais, né, extasiados, entusiasmados com aquilo, né? Todos eles muito elevados diante daquela perspectiva de estudo e aprendizado. Exprimindo-se em português clássico, fulgurante para portugueses e brasileiros, e em espanhol sadio e puro para espanhóis, Epaminondas de Vigo fazia fulgir a palavra em inflexões suaves e melodiosas, né? Ou vibrantes e fortes, qual se um hino literário, que bem poderia parecer também musicado, se ele o tivesse desejado, nos deliciasse a audição e a sensibilidade. Ou seja, a voz de Epaminondas de Vigo, né? O discurso de Epaminondas de Vigo num português perfeito era ouvido por brasileiros e portugueses, e num espanhol também, sadio e puro, era ouvido por aqueles que fossem de língua espanhola. Né? Encantados, eu, Belarmino, João e mais os amigos brasileiros Raul e Amadeu, que se haviam incluído em nosso antigo grupo, mal chegáramos ao Burgo da Esperança, logo nos sentimos atraídos para o novo monitor e ansiosos pelas lições que se seguiriam. E supunhamos, né, eles logo foram atraídos pelo Epaminondas de Vigo, né,
ansiosos pelas lições que eles teriam. E supunhamos que idênticas impressões animavam os demais colegas, porque percebíamos sorrisos de satisfação e lídimo interesse a esboçarem pela assistência. Todo mundo estava naquela ânsia, né, de aprender. Entretanto, o aprendizado científico seguiu o curso normal, alterando-se com o que vínhamos antes recebendo e mais os conhecimentos práticos através das aulas do eminente Souria Omar. É um outro instrutor, né? Assim foi que o respeitável ancião ministrou-nos o encantamento de presenciarmos o nascimento e progressão lenta e esplendente do próprio globo terrestre. Olha que lindo, né? Eles tiveram a oportunidade de aprender, né? De aprender com o Epaminondas de Vigo, de ver, né? Com o Epaminondas de Vigo, o nascimento do próprio planeta, né? Do próprio globo terrestre. O que superficialmente conhecíamos, permitam-me que assim me expresse, ante a magnificência do que então me foi concedido apreciar. Ou seja, ele diz que o que ele já tinha, que ele havia aprendido quando encarnado, sobre o nascimento da Terra e tudo mais, era nada diante do que foi mostrado para eles, né? Através dos códigos de ciência terrestre, isto é, da geologia, da arqueologia, da geografia, da topografia, o ilustre instrutor levantou da dobagem dos milênios para nos ofertar como o presente descrito em cenas vivas, em atividades reais, como se houvéssemos participado com efeito do nascimento e crescimento da generosa estância do sistema solar, que um dia nos abrigaria, protegendo nossa ascensão para o infinito, auxiliando-nos ao aperfeiçoamento do germe divino que em nós outros homens, como nela própria, também palpita. Tudo presenciado. Vocês vejam, né? Já tivemos a oportunidade de observar isso, que também nas aulas de Aníbal de Silas, tudo que era ministrado parecia que eles estavam fazendo parte... Ai, desculpe. Parecia que eles estavam fazendo parte daquela realidade, né? Quando falou de Jesus, parecia que eles estavam ali, né? Junto ao mestre. E agora, quando ele fala do surgimento da Terra, da evolução do planeta e tudo mais, eles se sentem também como se eles estivessem ali vivenciando, presenciando todo aquele processo, né? Todos permanecíamos, aliás, todos presenciamos a centelha em ebulição, as trevas do caos, os aguaceiros e dilúvios aterrorizantes, os grandes cataclismos para a formação dos oceanos e rios, o maravilhoso advento dos continentes, como o nascimento das montanhas majestosas, cadeias graníticas eternas, como o próprio globo, tão conhecidas e amadas por aqueles que na Terra têm feito ciclo de progresso, né? Então, ele vai falando, descrevendo tudo. Ele fala dos Alpes, os Alpes sobranceiros, quais monarcas poderosos, desafiando as idades, os Pirineus graciosos, o Himalaia, o Tibete, venerando a mantiqueira sombria e majestosa. Todos, em épocas diversas, surgiram do berço diante de nossos olhos deslumbrados, arrancando lágrimas de nossas almas, que se prosternavam tímidas ante tanta grandeza, tanta beleza e majestade. Mas antes disso, em prosseguimento feérico de maravilhas, a luta dos elementos furiosos para o crescimento do pequeno continente do céu, o oceano conflagrado em convulsões pavorosas, sacudindo o seio nascente do mundo imerso em solidão,
o cataclismo dos ventos e tempestades a que nada poderá fornecer ao homem ideia aproximada, assim como os primeiros sinais de movimento e vida no leito imenso das águas convulsas, a vegetação fabulosa e tétrica, do gigantesco volume de proporções, os dinossauros monstruosos, os lagartos de forma e força inconcebíveis, a delicadeza corporal do homem, os mastodontes, a pré-história. Né? Que coisa interessante como ele vai descrevendo, né, toda a evolução do surgimento da terra, da vegetação, dos animais, dos mares, das montanhas, tudo com uma grande, né? Tudo com uma grande, desculpem, tudo com uma grande realidade, como se eles estivessem ali, né? Presenciando efetivamente, né? Presenciando efetivamente aquela realidade, né? Era um livro, olha o que ele diz, era um livro tenebroso, imenso, magnífico, epopeia divina da criação, desferindo alguns poucos acordes da sua imortal sinfonia, através do infinito do tempo, da eternidade das coisas. Vocês observem que Camilo Cândido Botelho, né? Camilo Castelo Branco, ao descrever essa epopeia, a verdadeira epopeia, o quanto de lirismo ele coloca, né, em suas palavras. Olha o que ele diz aqui: era um livro tenebroso, imenso, magnífico, epopeia divina da criação, desferindo alguns poucos acordes da sua imortal sinfonia através do infinito do tempo, da eternidade das coisas. Que beleza, né? E nesse livro, soletrávamos o ABC da iniciação, gradativamente, pacientemente, às vezes empolgados até o delírio, de outras banhados em lágrimas até ao temor, mas sempre ávidos e encantados, ansiosos por mais conhecimentos, lamentando mais do que nunca nossas diminutas forças de suicidas, que nem a terça parte nos permitia entrever do programa excelso ofertado pela natureza. Né? Quanta beleza, né? Um desfile indescritível de períodos genesíacos patenteou-se a nossa observação. A análise elucidativa e sadia, durante o qual diariamente se radicava em nosso espírito o respeito, a veneração por aquele ser supremo, o Criador, a quem havíamos negado, de quem descremos pela dobadoura dos séculos, mas a quem agora rendíamos graças apavorados e ínfimos que nos sentimos frente à sua grandeza, ao passo que também felicíssimos ao nos reconhecermos seus filhos, herdeiros de sua glória eterna. Né? Diante de tudo aquilo, eles estavam assim muito, digamos, extasiados, né? Abismados. Ai, Deus, desculpe. Muito extasiados diante de toda aquela grandeza, né? Que era a grandiosidade da criação divina. E como eles se viam pequeninos diante de tudo aquilo e pequeninos diante do Criador. Mas, ao mesmo tempo que eles se viam pequeninos, ínfimos diante do Criador, eles se sentiam felizes, porque se reconheciam como seus filhos, né? Como seus filhos herdeiros da sua glória eterna. Aqui era uma flora e a fauna imensa, a variedade das espécies, além a geologia rica de atrações e encantos, povoando o seio do globo,
com a multiplicidade mirífica dos minerais. Acolá, o infindável laboratório do planeta, o oceano com seus infusórios prodigiosos, seus infinitos depósitos de vida, de criação de espécies, de riqueza incontestavelmente divina, e tudo à mão do homem. E tudo ali, dado por Deus, à mão do homem. Tudo criado para ele, mas que ele despreza conhecer. Está tudo ali, Deus nos coloca tudo ao alcance, mas o homem ainda despreza conhecer essas maravilhas. Vivendo como vive, engolfado nas trevas da animalidade através dos milênios, incapaz, por isso mesmo, de tomar posse desse paraíso que para ele mesmo o Senhor Deus ideou e criou, com toda a amabilidade de seu amor infinito de Pai, com toda a força de sua mente poderosa de supremo Criador. Ou seja, todas as maravilhas, todas as belezas que Deus criou para nós, nesse planeta, que colocou à nossa disposição, nós, homens ignorantes, continuamos a viver, né? Desconhecendo, negando essa maravilha. E assim surgiu em lições sempre sequentes e habilmente parceladas a idade do homem, a divisão das raças, a suprema glória do planeta, abrigando finalmente a parcela divina que um dia deverá refletir a imagem e a semelhança de seu Criador. Né? Durante longos anos ininterruptos, diariamente soletramos esse livro assombroso, cuja intensidade e magnificência comumente nos causavam vertigens, levando-nos a adoecer, e a necessidade de aurirmos novas energias mentais ao contato dos clínicos incumbidos de nossa vigilância, sendo o próprio Epaminondas um dos mais dedicados à causa do nosso restabelecimento. E hoje, às vésperas de nossa volta aos proscênios dessa mesma instância, que agora conhecemos desde o seu nascimento, apenas averiguamos que nada podemos aprender ainda, que apenas soletramos as primeiras letras do plano material terreno. Ou seja, depois de todo esse ensinamento, eles têm consciência de que eles sabem muito pouco ainda. Às vésperas de reencarnarem outra vez no planeta, eles sabem muito pouco ainda sobre o planeta. Né? De que forma, porém, poderiam Epaminondas e seus acólitos ministrar mais aulas, tornando visível no presente o que os milênios devoraram no pretérito? Como reedificar com tão real pujança a ponto de apavorar-nos as idades primitivas do planeta, os períodos devastados pelo tempo? Né? Ele está ali abismado. É que vivemos todos em plena eternidade. Somos cidadãos do infinito. E para a eternidade, o que existe é o momento presente. Sem ocasos, sem lapsos, ela, a eternidade, vive dentro do presente, porque justamente é esta a sua particularidade. Que lindo, né? Ou seja, ele pergunta como é que Epaminondas pôde colocar aquilo diante deles, não é? Como Epaminondas pôde colocar com tanta realidade aqueles fatos da formação do planeta diante deles. Ele diz que é porque eles vivem na eternidade, né? E para a eternidade, o que existe é o momento presente, né? A eternidade vive dentro do presente, porque é justamente esta a sua particularidade maior. A particularidade maior da eternidade está sempre diante de nós. Por isso, eles podiam repetir, né, toda essa vivência da formação do planeta como se estivesse acontecendo agora, porque a eternidade está aí. Né? Nada se perde,
ao longo do tempo, tudo está aí, estante, à nossa disposição, né? Para que nós possamos, a qualquer momento, acessar essa realidade e ver tudo, né? Que já foi vivenciado em tempos anteriores. Ou seja, a eternidade é presente, sempre. Né? Bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado bastante de tudo que foi dito aqui e que possam estar conosco na próxima quarta-feira, às 15 horas, para mais um programa O Melhor é Viver. Uma boa tarde para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.